Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas ficar você é obcecado? Sejam muito bem-vindos ao canal Rei do Gráfico, e aqui você aprende a operar o gráfico utilizando o Price Action. Eu sou o Trader Augusto, especialista no movimento vivo do mercado. Você aprende comigo hoje sobre as zonas de conflito e os preenchimentos e reações nas zonas de pavio, e até rompimentos também. Tá? Então, vamos começar então, analisando o gráfico. Vamos entender aqui o que o mercado está fazendo. Ó. Claramente uma tendência de queda. Aí houve um momento onde nós podemos colocar um suporte aqui. Ó. Depois teve uma resistência que foi rompida após uma indecisão gráfica. E o gráfico ele não reagiu nesta região de conflito. Ou seja, dentro da zona de conflito desses pavios aqui, o que ele fez? Ó? Ele até desequilibrou, mas ele acabou rompendo. Tá? Então, se ele rompeu, nós precisamos agora entender, né, que o gráfico está em continuidade, certo? Então, nós estamos num momento fora da zona de conflito, né, que é o que nós vamos estudar após eu terminar as operações aqui, certo? Então, fica até o final que você vai gostar muito, eu tenho certeza. Tá? E agora, nós temos aqui um descanso. Então podemos trabalhar comprado tranquilamente, tá? Após esse descanso aqui. Porque o gráfico ele já vem mostrando para a gente que ele tem muita força. Ele passou pela região de pavios. Ele acelerou novamente. E agora, né, não é esse movimento de venda que vai impedir essa tendência de continuar o seu caminho. Já aproveita, tá? Nós estamos aqui aguardando esses 20 segundos. Se você ainda não apertou o botão do like, dá essa força para a gente, deixa like, ativa o sininho para você participar das estreias imediatas todo dia a partir das 8 da manhã. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu e se não é inscrito, se inscreva. Análise perfeita. Tá? Então vamos aproveitar a oportunidade aqui. Eu quero convidar você para entender o que nós vamos estudar hoje. Tá? Vou ativar aqui o Point of Fix. Então nós temos aqui o Cleuvis. O Cleuvis, ele fez uma pergunta para a gente, tá? A respeito das zonas de conflito e de preenchimento de pavio. Ou seja, quando o gráfico ele está adentrando essas áreas, às vezes a reação nossa é trabalhar com uma reversão, uma correção. E nem sempre acontece do jeito que a gente espera. Mas o gráfico ele mostra alguns comportamentos para a gente dentro dessas áreas. E é fundamental você estar ligado nesses detalhes para que você possa saber como agir. Tá? E eu disse para ele, né? Posso falar então de exaustão, preenchimento e rompimentos das velas? Pode falar, né? Às vezes o gráfico vai lá e faz uma exaustão assim, ó. Você pega uma venda e ele não reverte. Ele continua com mais outro candle dentro da região de conflito, né? Ele vai fazer mais outro candle aqui e vai te dar um loss. Tá? Às vezes, ele passa direto também. Ok? Resumindo, ele vai passar com outro candle direto. E se você tentar recuperar a perda na zona de conflito, né? Por exemplo, a zona de conflito está aqui, você vai tomar dois loss, um em seguida do outro. Então hoje eu quero mostrar para você que existem alguns sinais que o gráfico apresenta para você, para ver se você entende como fazer a operação naquelas áreas. Tá? Então, Cleuvis, valeu, tá? Por ter tocado nesse tema. É a dúvida também de muitas pessoas, né? E isso com certeza vai ajudar muito você. Quero também aproveitar a oportunidade para você conhecer o canal O Rei do Gráfico. Se você não assistiu o nosso último vídeo, eu vou deixar aqui depois no final do vídeo, na descrição, na tela final do lado esquerdo,
o segredo da abertura do mercado, você clica lá e assiste, porque tem tudo a ver o que nós vamos falar aqui hoje. Vai complementar o seu conhecimento. Tá? Nós também temos o link da descrição do canal, onde nós temos um link de doação do canal, que é o LivePix, e também o nosso Instagram. Então não perde a oportunidade, vai no Instagram, se inscreve lá, tá? Me manda um direct também, enfim. Então vamos lá? Olha só que beleza, o gráfico continuando a tendência após um descanso, né? Validou, né, a nossa entrada. Vamos pegar outra aqui então, para a gente poder ir para o treinamento. Tá? Olha aqui, um par de moeda novo, SpaceX. Né? Nunca tinha operado ele. Então vamos aproveitar o momento aqui. Bom, aqui no gráfico nós temos duas regiões aqui de conflito. Ó. Zona de conflito que tem grande pavio. Tá vendo? Essa área e essa área. Ó. Vou ficar ligado nelas, porque se o gráfico for para lá, tem como a gente reagir junto com ele. Ok? Tem como eu aproveitar o movimento e ensinar você a reagir dentro dessas áreas. Tá? Então, o que, que vem antes? Ó? O que, que vem antes? Um momento onde o gráfico ele trabalhou em queda, né? Mas ele falhou aqui, ó, infelizmente. Tá? Na verdade, é isso mesmo. Ele estava em queda aqui, ele falhou, né? E aqui ele estava em alta. Ó. Daqui para cá ele estava em alta. E aqui nós tivemos um rompimento dessa área, ok? Aqui do passado. Por isso essa reação gigantesca aqui que você está vendo. Tá? E aí o gráfico começou a trabalhar nesse canal aqui, ok? Então, repare, se eu tenho o gráfico fazendo movimentos como esse, né, que você está vendo aqui agora, ó, ainda tem que ficar atento, porque ele tem um alvo, né? O alvo dele é aqui. Então ele está buscando a todo custo chegar nessa região, tá? Que já demonstrou o preço do ativo muito atrativo para os vendedores. Então o comprador ele tem espaço para estar chegando até lá. Mas aqui, ó, eu começo a ver que o nosso gráfico está perdendo força. Tá? Se ele estivesse tão confiante, ele teria já prosseguido com outro candle comprador e entrado lá dentro dessa área de conflito. Né? Mas não aconteceu. Então aqui ele está preparando um engolfo. Ó. Percebe? É um engolfo. Eu vou entrar vendido, porque ele acabou perdendo a força dele. Tá? Então, SpaceX é a moeda, uma entrada de venda, e olha quanto ela está pagando, 92%. Tá? Fazia tempo que a gente não viu uma margem dessa, né? Eu nem vou esperar ele adentrar lá dentro, por quê? Porque vai demorar muito, né? Fica muito complicado você ficar esperando aqui, né? Vou ter que correr o vídeo. Mas como eu estava torcendo para esse gráfico continuar comprado a partir daqui. Pena que não deu certo. Né? Agora ele vai lá, tenta chegar lá embaixo. Né? Estou vendo aí a ação dos compradores agindo nesse candle. Eu acredito que eles não tenham força para reverter. E entrada perfeita. Tá? Então nós temos aqui a meta batida. Né? Só vou explicar rapidamente aqui para vocês. Ó. Esta área aqui, né, é uma área de continuidade, na verdade, né? Ele ultrapassou a região de conflito, ó. Ó, repara aqui, ó. Eu tenho resistência aqui, ele rompeu a resistência. Eu tenho suporte aqui, ó. Ele respeitou muito bem a região de suporte. Tinha outra resistência aqui que ele rompeu, ó. Passou por cima, né? E depois ele fez uma continuidade aqui, ó. Ok? Aproveitando, né, que ele não reagiu na região de conflito, ele apresentou um descanso. Então, através desse descanso, nós aproveitamos o momento para fazer uma continuidade aqui. Né? Então, ó, ele rompeu a resistência, nem teve muito o que fazer aqui, né? E passou direto, foi embora. Né? E a gente acompanhou.
Agora, é esse daqui do SpaceX, né? O SpaceX eu estava torcendo que ele chegasse no alvo, que eu queria reagir aqui, ó, nessa região de conflito. Mas veja só, ele precisava descer mais um pouco, né? Porque ele perdeu a força dele aqui, né? Então, entre resistência e suporte, nós podemos dizer que o nosso momento de compra aqui, ele acabou falhando aqui, ó. Por que ele falhou? Porque aqui teve uma correção, tá? Então anote, correção. Então, se o gráfico ele está em tendência de alta e ele cria uma correção, ele precisa continuar até chegar no alvo. Mas ele acabou falhando. Então, porque ele falhou, ele abriu espaço para um engolfo momentâneo. E eu aproveitei e vendi junto, tá? Ok? Olha lá que interessante. Agora ele vai tentar buscar lá, tá? Ele vai tentar buscar lá, mas a gente já bateu a meta, infelizmente. Né? Então, nós vamos agora para o treinamento que é mais importante. Agora que você entendeu certinho, tá? Vamos buscar aqui. Eu separei Cleuvis. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Cleuvis, eu separei alguns momentos do gráfico para você poder treinar aí depois, tá? Inclusive os inscritos do canal também podem fazer isso também, tá? Eu separei alguns momentos do gráfico aqui para você depois ir buscar aí no seu dia de operações como que o gráfico reage, tá? Eu vou só apagar essas linhas aqui, ó. Essa, essa e essa, para não atrapalhar você, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma área onde o gráfico criou uma região de conflito, ó. Bem aqui, ó. Então, essa região ela está repleta de pavios, ó. Tá vendo? E é uma baita região, né, para a gente operar, né? Só que repare, né, praticamente o gráfico está andando de lateral aqui, né? Está lateralizado, ó. Lateral. Então, o que, que a gente faria no momento que o gráfico, o candlestick chegasse aqui? A gente faria uma venda a partir daqui, porque ele está já encostando no corpo das velas, né? Só que seria negligência nossa se a gente ignorasse a região dos pavios, a região de conflito, tá? Então, toda essa área, ela não tem o nome de região de conflito à toa, porque ela realmente pode haver conflitos aqui dentro em qualquer parte dessa área, tá? Então repare, por que que eu não entraria vendido após esse candle tocar aqui? Um fator. O primeiro fator. Eu estou em um mercado praticamente que está me apontando uma lateralização. Segundo fator, ele veio de uma tendência de queda. Terceiro fator, ele está em tendência estreita de alta contundente no movimento terciário. Então, dificilmente ele vai conseguir reverter a partir daqui. Ele vai entrar lá dentro. Então, ele criou um spinning top, ó, ou vai até romper, né? Então, esse é o primeiro ensinamento sobre as regiões de conflito. Antes de fazer qualquer operação, quando o corpo da vela encostar aqui, analise a extensão da região de conflito, se tem mais espaço de preenchimento. Como a tendência está chegando até ela. Tá? De que jeito? Como a tendência está chegando até ela? Com força? Então, você pode ter certeza que não vai brecar tão cedo. Tá? Da onde veio o movimento do gráfico? Veio de uma tendência de queda. O que, que ele formou? Uma lateralização. Apesar de ser uma baita região, ainda sim nós temos um fator predominante aqui que pode romper essa área. Né? Então ele vai lá e cria um spinning. Ele cria um spinning top. Né? E aí sim eu posso vender. Então nós temos um preenchimento perfeito de um spinning top ali para executar a nossa venda.
ou, depois do engolfo, executar uma venda. Porque ele está confirmando após um spinning top, ele criou aí um engolfo e eu posso entrar vendido tranquilamente, igual eu entrei nessa entrada do SpaceX. Tá? Então, tudo está batendo, né? Então, quais foram os fatores a serem analisados? A tendência, né? O mercado lateralizado, a tendência de queda que antecedeu esse mercado lateralizado, a zona de conflito, a extensão dela, tá? Como o movimento estava chegando lá, e também o spinning top também é o fator predominante. Tá? Calma, se você ainda não está preparado para absorver tudo isso, fique tranquilo, tá? Absorva o que é mais fácil para você. Pega só esse spinning top aqui, tá tudo certo, e a tendência. Então considera esse fator e esse fator. Só 2 fatores já está ótimo. Depois você vai treinando o resto, tá? Faz o que der, tá? Porque se fazer trade fosse tão fácil, todo mundo estaria consistente, concorda comigo? Então, infelizmente, é para quem é dedicado. E até quem já tem bastante tempo de mercado não tem consistência, porque são muitos fatores a serem analisados ao mesmo tempo, tá? Bom, então você entendeu aqui, né? Aqui não poderia vender aqui, porque a tendência está muito forte. Tem que esperar um padrão acontecer, tá? Agora, repare esse detalhe aqui, esse detalhe é incrível. Tá? Olha aqui o que está acontecendo aqui nesse momento do gráfico que eu separei para você. Eu tenho uma região de conflito aqui embaixo. Ó, repare aqui, ó, dentro dessa área eu tenho uma região de conflito. Ó. Toda essa área é uma área de conflito. Você está vendo o gráfico descer. Né? E aqui em cima, né, a gente acabou de fazer um gain aqui nessa região de conflito, né? Vem aqui, ó. Eu posso até trazer ela para cá também para ajudar, ó. Então, beleza. Lembra dessa tendência de alta aqui? Você vai usar ela agora ao seu favor, tá? Porque a gente não visualizou aquela tendência de queda voltando. Agora mudou o contexto. Pressupomos que você está nesse momento, tá? Então, o que eu estou vendo aqui, ó? Uma tendência de alta, tá? Aonde foi criado uma região de suporte e a outra de resistência. E aqui eu tenho uma região de conflito muito extensa, né? A qualquer momento o gráfico pode reverter. Lembra da tendência estreita de queda? Então, repare agora, o gráfico está saindo da resistência com uma tendência muito contundente. Lembra que agora ele já invadiu a área, né? E você não pode fazer nada ainda, porque ainda tem espaço de preenchimento. Tá? Só que o que está acontecendo agora aqui é um padrão de candle, um final de movimento. Ó. Olha como muda. Tem um final de movimento agora aqui na região de conflito. Ó. Falta espaço ainda de preenchimento? Falta. Falta espaço de preenchimento? Falta. Mas eu tenho um contexto de distribuição aqui agora. Ok? Então, olha quantos fatores você pode aliar. Distribuição, tendência de alta, a tendência de queda estreita e o padrão de final de movimento para executar uma operação imediata, mesmo faltando espaço de preenchimento aqui, ó. Espaço. Então agora nós temos um exemplo muito claro que o gráfico faltou espaço para ele preencher a região de conflito, mas você não pode mais esperar, porque tem um final de movimento na sua frente. E essa zona de conflito ela faz parte de uma distribuição. Entendeu? Então não pode, não tem como esperar mais, tá? Depois da tendência de alta, houve criação de 2 regiões de conflito, né? Um suporte e uma resistência. Né? Então aconteceu uma distribuição do movimento. O gráfico vem em tendência estreita contundente de queda
e criou um final de movimento. Falta ainda espaço de preenchimento, mas isso está pesando muito. Tá? Então você teria que fazer uma operação imediata aqui. Ok? Então, em determinados momentos, você pode aproveitar, né, um preenchimento, em outros não. Ok? Em outros falta preenchimento, porque você tem que entrar rápido. Tá? Lembra que, né, o spinning top preencheu totalmente a região, né? Faltou alguns pips, né? Pelo menos, mas aí, com o pavio ele invadiu, né? Beleza. Então aqui ficou mais perfeito que aqui. Mas aqui não teria também como esperar mais, né? E aqui, mesmo faltando espaço maior, também não teria como esperar mais, porque você está em um contexto de distribuição. Então você alia, né, a tendência de alta, a distribuição, a tendência contundente de queda que te obriga a esperar o padrão acontecer, ou o rompimento acontecer. E com isso, com esse filtro, você fica mais forte ainda nas suas análises. Tá? Agora, eu quero que você preste atenção nesse detalhe. É uma visão mais avançada ainda agora que eu quero apresentar para você, tá, Cleuvis? Repare que eu tenho uma zona de conflito aqui, certo? Repare que eu tenho uma zona de conflito aqui, ó. E repare que esse candle aqui, ele rompeu a área e reverteu. Agora eu vou ensinar você a pegar rompimentos já e reverter depois. Para quem acompanha o nosso canal, sabe que nos últimos dias eu fiz operação desse jeito. Surgiu lá um rompimento, todo mundo comprou enquanto eu estava vendendo. Né? E era um rompimento muito claro, era um candle 2 vezes maior que esse. Tá? Então aqui também eu venderia. Tá? Mas você vai entender o porquê. Ó. Tem zona de conflito aqui e aqui em cima, né? Vou estender ela até aqui para ficar mais fácil para você. Tá? Então estamos no mercado lateralizado aqui. Tá? Estamos no mercado lateralizado. Aqui está havendo um rompimento. Mas não quer dizer que o rompimento vai continuar um candle verde a partir daqui. Então eu vou ensinar você, após um rompimento, você ainda pegar uma venda contra a tendência e sair vencedor, enquanto está todo mundo tomando loss. Tá? Que o pessoal quer comodidade, né? Eles não querem analisar o que está acontecendo aqui para poder fazer uma operação. Eles já querem entrar de qualquer jeito. Né? Ah, mas se não continuou o rompimento, foi culpa do gráfico, não foi culpa minha. Não, foi culpa da pessoa que não estudou para isso. Tá? Então entenda, se eu estou em contexto de lateralização aqui, e eu estou vendo uma tendência secundária subindo até lá, eu tenho que ficar muito atento agora, porque nem sempre trabalhar a favor de um rompimento é lucro. Tá? Então eu tenho a zona de conflito aqui, certo? Zona de conflito. Então eu vou ensinar para você que nem sempre quando você ver um rompimento na zona de conflito, você pode continuar. Tá? Então, olhe só como esse movimento do gráfico está subindo. Só repara. Olha só como ele está subindo. Olha aqui. Como ele está subindo aqui. Até com uma indecisão gráfica aqui. Né? Então, olha só o que acontece. Quando o gráfico ele invade a zona de conflito, ele rompe. Mas ele está parando aonde? Em uma LTA superior, porque ele está subindo de maneira secundária. Então, o que a maioria fez? Trabalhou comprado aqui porque eles não gostam de participar de treinamento, eles não gostam de ficar na frente de um treinamento, fazendo anotações, eles querem tudo fácil, tudo mastigado, né? Mas não sabem que vão ter que passar por esse processo. Né? Então, aqui na zona de conflito, tem um candle rompendo. Então, você teria que identificar que nesse momento dessa lateralização, ele está descendo de forma terciária e aqui ele está subindo de forma secundária. Tá vendo? Você não poderia comprar a partir daqui mesmo após um rompimento. Então, eu estou te ensinando, tá, que nem sempre um rompimento é um bom negócio para fazer uma continuidade, porque ele está rompendo uma lateralização, né? Então, ele é um falso rompimento. Tá? Então, quando um candle ele ultrapassar uma zona de conflito, por exemplo, de uma lateralização,
você tem que entender qual é a estrutura que vem antecedendo ele para você executar sua ordem. Tá? Isso vai melhorar bastante os seus trades. Tá? E para finalizar, eu tenho esse momento aqui do gráfico. Esse eu não perco por nada. Tá? Então vamos tocar em 4. É lógico que existem muito mais variáveis do que essa. Tem aquele exemplo de exaustão, né? Que você falou. Depois eu vou, num vídeo futuro, eu vou colocar esse exemplo também, senão vai ficar muito longo. Né? Tem um monte de outros exemplos que podem acontecer que eu não estou mostrando aqui. Mas só esses que eu estou mostrando já vai abrir muito a sua visão. Tá? E lembra, eu sou especialista em movimento vivo do mercado. O que o gráfico fizer, eu estou estudando. Tá? É essa a minha vantagem. Tá? Que eu sempre vou confiar na leitura viva do mercado, que os participantes estão me apresentando. Tá? Aqui, o que está ocorrendo? Nesse momento do gráfico, houve um rompimento, correto? Por que será que ele rompeu? Tem um motivo. Tá? Se você voltar no passado, toda essa briga aqui ainda foi perpetuando uma acumulação. Olha só que interessante. Ó, tá vendo como ele respeita perfeitamente aqui embaixo? Tá vendo como ele respeita perfeitamente essa parte inferior de equilíbrio? Então nós estamos numa big de uma acumulação após uma tendência de queda, tá? Ou pode ser chamada de lateralização também, né, se você achar melhor, né? Enfim. Agora repare, vamos pegar o movimento. Olha o que o gráfico está fazendo. Ele vem, faz um trabalho de forma maior, de forma primária, depois ele entra em forma secundária trabalhando dentro desse canal, aí ele sobe numa tendência de alta, ele desce e aqui acontece a mágica. É criada uma indecisão gráfica aqui, ó, criando um novo suporte imediato. Tá? E repare que aqui para trás eu tenho uma zona de conflito. Ó, toda essa área aqui, peraí que eu vou pegar ela certinha para você, ó, para a gente finalizar. Ó. Daqui para cá, toda essa área é uma zona de conflito. Ó. Então, vamos lá, zona de conflito. Então, o gráfico poderia reverter a qualquer momento ali dentro da zona de conflito, correto? Só que ele me apresentou o que aqui? Uma indecisão gráfica. Indecisão gráfica. Então, quando eu estou em um contexto gráfico e aparece uma indecisão, eu amo isso. Por quê? Porque o gráfico já faz uma reversão imediata. Então, nessa indecisão que ocorreu aqui, Lewis, eu nem preciso esperar preenchimento. Eu já posso pegar no corpo da vela ali. Tá? Então, quando apareceu indecisão, eu já sabia que eu estava em um contexto de distribuição aqui. Ok? E que aqui seria uma baita região para reverter imediatamente o gráfico. Compreendeu? Então, às vezes, o gráfico ele vai fazer lá um movimento mais amplo e depois ele vai ficar mais estreito, mas ainda vai continuar respeitando aquela amplitude no micromovimento, criando uma participação pública e uma distribuição aqui com indecisão gráfica na parte inferior, simbolizando o gráfico vai reverter imediatamente a partir dali. Entendeu? Então eu tenho participação, eu tenho distribuição e eu tenho a indecisão gráfica aqui, que é o fator 3. Tá? 2 e 1 aqui. Dentro dessa big acumulação, né, que é o fator 4. Né? Então ele está totalmente trabalhando dentro das regras. E com isso, as zonas de conflito elas ficam muito mais interessantes, né? De você poder fazer o movimento.
Então você entendeu, né? Em determinados momentos ele vai e ele vem com tanta força que ele não reverte com o corpo da vela, ele adentra, criando o spinning top, por exemplo, simbolizando vou lateralizar a partir daqui e faz um preenchimento perfeito. Tem momentos, por exemplo, que ele vai criar o final de movimento, porque ele vai estar respeitando um fator interno, uma estrutura interna da distribuição. Da distribuição no gráfico. Ele vai adentrar, ainda vai faltar espaço de preenchimento, você vai ter que ser rápido e reverter, porque ali haverá um grande desequilíbrio. Tá? E depois, em certos momentos, ele vai romper a área, a zona de... Deixa eu tomar um pouco de água. A zona de conflito, ele vai romper a zona de conflito, mas não vai continuar. Ele vai fazer um falso rompimento, ele vai reverter. Porque ele está totalmente aliado a uma forma secundária de rompimento. Ele começou estreito, depois ele ampliou, foi lá e rompeu, mas enganou um monte de gente, porque está de forma secundária. E depois tem esse outro exemplo, onde ele vai apresentar uma indecisão gráfica no corpo da vela e você não vai poder esperar, porque ele faz parte de uma distribuição, né? E que veio de uma tendência de alta, que faz parte de uma, que na verdade é uma participação em um canal interno de uma acumulação, entendeu? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, tá? Se você também que está aqui nos assistindo gostou, deixa like, ativa o sininho para receber notificações. Fazemos estreia imediata todos os dias. Compartilha com seu amigo que ainda não é consistente, tá? Comenta aí. Valeu a pena? Se você entendeu o que eu disse aqui, comenta, valeu a pena. Porque eu vou entender que você entendeu o que eu expliquei. E se você não entendeu, da próxima vez eu vou ser mais simples que isso. Tá? Vou tentar simplificar. Né? Então, se eu tiver bastante valeu a pena, quer dizer que eu estou no caminho certo. Então, depois não esquece de comentar aí. Tá? Então, vou ficando por aqui, sem mais delongas, né? Nos vemos no próximo vídeo. Analisar o gráfico é viver o mercado. E nunca se esqueçam, evolua sempre, opere sempre e volte sempre.